Aleluia, que louvor maravilhoso, né? Que tempo precioso aqui na presença do Senhor. Uma alegria enorme estar aqui mais uma vez, né? Compartilhando a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Mateus, né, pelo convite, né? E nos colocamos aqui, né, queridos, como um canal do Senhor, né? Como um instrumento nas mãos dele, né? Que o Senhor cresça, que a gente diminua, que o Senhor apareça aqui, que o Senhor Jesus seja glorificado. Ele já está sendo e sempre será aqui nessa casa, amém? Essa casa é uma casa que serve ao Senhor Jesus, que exalta ao Senhor Jesus. E queridos, eu estava meditando, sobre trazer uma palavra de Deus. Na verdade é algo que eu tenho buscado também no Senhor nesses últimos dias, que é uma palavra muito forte que eu tenho buscado no Senhor, que é sobre discernimento. E o discernimento é algo tão interessante, né? Porque o discernimento é como se fosse uma percepção diferente, é um olhar, como se a gente não, quando a gente não tem a percepção, esse discernimento de Deus, é como se a gente estivesse andando com um carro nessa chuva, com um limpador de para-brisa estragado. Quem já teve essa experiência? Levantou uma mão. Quem já pegou uma estrada com um limpador de para-brisa com defeito, né, com aquele negocinho lá ruim, deixando uma marca ou mesmo estragado, e passou uma dificuldade ali, né, para dirigir, para ver os obstáculos, para fazer as curvas? É mais ou menos assim, não quer dizer que é assim, mas o discernimento, queridos, é como se você passasse um limpador assim, que tirasse tudo com a mão, ficasse limpinho, um pano, né? Imagina aquela chuva toda, e toda vez que passasse, limpasse tudo e você conseguisse ver, enxergar, né? E o discernimento é algo disponível para o homem e a mulher espiritual. O homem carnal, ele não consegue discernir. Isso aí a palavra de Deus fala, e é o primeiro versículo que nos orienta, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala assim, 1 Coríntios 2, 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém, queridos? Queria que você fechasse os seus olhos agora, que a gente pudesse colocar o nosso coração diante do Senhor, que você coloque agora todas as ansiedades de lado, coloque tudo nas mãos do Senhor, tudo aos pés de Jesus nessa hora. Que nesses poucos minutos que nós vamos ter aqui, seu coração possa ser uma terra fértil, para receber essa palavra de Deus. Ó Senhor, nós te louvamos nessa noite, ó Pai. Eu clamo ao Senhor por essa palavra que o Senhor colocou na minha vida. É a tua palavra, Senhor, é ela quem fala essa noite. Não sou eu, é a tua palavra quem diz aqui nessa noite, ó Pai. Ó Deus, prepara os nossos corações, ó Deus, para recebermos a tua palavra, ó Deus, para sermos instruídos na tua palavra, ó meu Deus, para crescermos, ó Deus, e sermos edificados na tua palavra, Pai. Ó Deus, nós te amamos, nós te desejamos, nós reconhecemos o Senhor como o primeiro nas nossas vidas, como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, ó Pai. Ó Deus, por isso que o Senhor cresça, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor venha falar aos nossos corações aqui nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E queridos, meditando na palavra de Deus, eu viajei ali no livro de Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16 vai retratar a respeito da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária dele foi com Barnabé. E essa segunda viagem missionária acontece com Silas. E ele convida Timóteo para ir com ele. E nesse capítulo 16 a gente percebe algumas nuances. A gente percebe como que aqueles homens estavam andando diante do Senhor, e como que o discernimento espiritual foi fundamental para o sucesso da caminhada deles ali. Coisas sobrenaturais aconteceram nesse pequeno capítulo que a Bíblia relata, mas é tremendo, né? E a gente vai lá vamos pegar do verso 6, então Atos 16,
verso 6. Então, eu já dei uma breve passagem sobre qual que é o contexto. E aí, aqui eles já estão, né, a partir do verso 6, eles já estão, vamos dizer, né, iniciando a jornada deles, né, dessa missão. A missão deles era, qual que era a intenção deles? Era confirmar a mensagem do Evangelho nas igrejas que eles já tinham percorrido. Né? Ele tinha falado isso com Barnabé, houve um desentendimento com Barnabé, que Barnabé queria levar Marcos, acabou que eles desentenderam, Barnabé e Marcos foram para Chipre, Paulo e Silas intencionavam ir para a Ásia. Mas olha o que o versículo 6 fala: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Verso 8: e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha só, queridos, quantas vezes a gente faz planos, planejamentos, e de repente Deus muda tudo da última hora. Era mais ou menos isso aqui, né? Paulo e Silas já tinham feito um levantamento lá no Booking, dos hotéis que eles iam ficar, já tinham, né, alugado o carro, já tinham feito a rota ali no Waze, né, no Google Maps, já tinham pensado quais paradas que eles iam fazer, né, qual posto que eles iam abastecer, fazer um almoço, já estava tudo azeitado, né, já estava tudo, né, já tinham pensado todas essas coisas. Porém, por duas vezes aqui a palavra menciona, né, que eles foram impedidos, né, de prosseguir naquilo que eles queriam. E é interessante, o que eles queriam fazer estava bacana, era isso mesmo, é pregar o Evangelho, é confirmar as igrejas, mas o Senhor tinha um plano para eles diferente, tinha um propósito para eles naquele momento, naquela hora, naquela situação. Deus tinha um plano diferente. E qual que foi a diferença, pessoal? A diferença foi que Paulo e Silas, eles estavam atentos ao Espírito Santo, eles estavam conectados no Senhor, eles não estavam, a carne estava subjugada ao Espírito, porque se eles estivessem fazendo essa obra na carne, provavelmente eles falaram: não, nós já planejamos, nós vamos fazer, e vai dar certo, nós vamos ganhar muita gente para Jesus, naquela coisa, naquele hope. E muitas vezes, né, às vezes a gente também é levado por isso, né, pela força do braço. Não, nós vamos fazer, vai dar certo, aquela coisa toda. Mas aqui eles receberam esse alerta do Espírito Santo, e por 2 momentos, né, eles tentaram. Isso aqui, gente, essa região aqui é a região hoje onde fica a Turquia, né, essa região frígio-gálata, está no meio da Turquia, onde eles queriam ir, que era tal de Bitínia, fica no norte da Turquia, ao sul do Mar Negro. Quem conhece aí, quem já esteve lá? Estou brincando, gente. Estou brincando, gente. Estou aqui tentando dar uma aula de geografia aqui, né? Tentei estudar os mapinhas ali para ver onde é que era esse negócio. Eu falei assim: cara, onde é que é isso? Mísia, Frígio-Gálata, Bitínia, que negócio é esse? Né? Mas eram cidades ali, hoje, onde fica a Turquia, né? Que era chamada também de Ásia Menor, né? Era o comecinho da Ásia. Então a ideia de Paulo era ir para a Ásia, né? Ou seja, essa região da Bitínia, essa região fica no norte da Turquia ali, limítrofe ali com o Mar Negro. E o Senhor mandou eles para outro local, né? O Senhor mandou para eles local. Qual que é esse local? Macedônia, né? Porque aí Deus colocou uma visão, né? À noite Deus deu uma visão para Paulo de um varão macedônio. Fala assim: passa aqui e ajuda-nos. E a Macedônia vai ficar ali para o lado da Grécia, onde hoje é a Grécia. Então, já seria um outro lado, né? Um outro azimute aí para a galera que é né? Uma outra coordenada geográfica, um outro rumo que eles estariam tomando. Mas aqui, queridos, o que eu queria destacar para nós, nesse primeiro ponto, é a importância de discernirmos
a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe, eu me lembro que não tem pouco tempo, e nós estávamos reunidos lá na Rua Modelo, 85, e havia todo aquele clamor a respeito do Light Place, né? E até então a nossa ideia era que a coisa seria para ali, né? A gente visualizava a nossa casa, o nosso Light Place, o nosso local, como sendo ali, era a visão que a gente tinha. E à medida que o tempo foi passando, nós fomos buscando em oração, né, equipe pastoral, né, todos os irmãos da igreja, fomos orando, as coisas foram acontecendo, né? Algumas portas foram fechadas. Olha que interessante, né? Então, nem toda porta que é fechada, queridos, é um mau sinal. Às vezes a gente acha que, poxa, Deus fechou uma porta na minha vida. Porra, agora Deus não me ama, não tem esperança para mim. Negativo. Parecia ser algo ruim, né? Aquela porta fechada, os desafios, a questão do advogado, do antigo proprietário, todo aquele trâmite que aconteceu. Mas assim, o que foi a diferença? Foi a vida de oração e de busca, buscando discernimento para entender o que estava acontecendo, e no momento certo Deus foi colocando pessoas no nosso caminho, que semearam palavras, foi dando direção, até a gente chegar aqui, nesse lugar, né? Então, queridos, onde nós estamos aqui hoje, é fruto de um discernimento de direção em Deus. Eu tenho certeza, eu tenho convicção disso, né? Porque essa é uma igreja que anda debaixo da palavra de Deus, que anda em oração, né? E eu presenciei por várias vezes esse processo de oração. A gente percebe que não foi pela força que nós conquistamos, até pelo contrário, foi algo que a palavra que nós recebemos, né, foi assim, que as coisas iriam acontecer muito facilmente, as coisas iriam fluir. Foi essa palavra que os pastores receberam: olha, Deus está dando um lugar para vocês e as coisas vão fluir tranquilamente. Não parecia ser, porque estava tudo um caos, né, uma batalha judicial, aquela coisa toda. Cara, as coisas fluíram, né, pastor? De uma forma tão maravilhosa. Então percebam, queridos, como que Deus faz e como que é o resultado de uma vida que se coloca, né, buscando esse direcionamento, essa percepção, o discernindo a direção que o Senhor está nos dando. A importância de discernirmos a direção. O desfecho que nós vamos ver aqui desse texto faz toda a diferença a partir do momento que eles tomaram a direção do Senhor aqui. A partir do momento que eles obedeceram. E é interessante que o discernimento espiritual, ele está sempre atrelado à fé e à obediência. Ele faz parte. Se eu não tiver fé, se eu não crer, se aqueles apóstolos eles não tivessem crido que o caminho era outro, e não tivessem obedecido, teria sido em vão. Teria sido em vão aquela visão. Mas nós vamos ver o desfecho que aconteceu aqui em Atos 16, como que foi maravilhoso. Então, primeiro ponto é esse, né? Nós temos um exemplo, né, infelizmente, né, de um profeta na Bíblia que recebeu uma direção de Deus, porém, ele desobedeceu. Quem conhece a história do profeta Jonas? Todos conhecem, não é verdade? Jonas recebeu uma direção de Deus para pregar o arrependimento na cidade de Nínive. Ele achou que sabia mais que Deus. Falou: não, eles não merecem, eles são muito maus, eles não merecem, então eu vou para o outro lado. O que aconteceu com a história dele, né? Naufragou o barco, ele teve que ser jogado no mar, foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias dentro do grande peixe, foi vomitado numa praia, só assim para ele entender e aí cumprir a vontade de Deus. Não é isso que a gente quer para as nossas vidas, né? Eu creio que cada um de nós quer andar na vontade do Senhor, não é verdade, gente? Quem quer fazer a vontade de Deus aqui? Todos nós, não tem dúvida disso, não tem dúvida. A palavra de Deus fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, não é verdade? É isso que a gente quer para as nossas vidas, porém a gente precisa exercitar, né, a fé, obediência, e buscar o discernimento do Senhor. E o primeiro ponto que a gente vê nesse texto é isso, observe, são a respeito dos planos, e é interessante que a Bíblia fala vários versículos sobre a questão dos planos do homem versus os planos de Deus. Olha que interessante, né? Jeremias 29:11, primeiro Provérbios 19:21. Provérbios 19:21 vai falar assim: olha, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém?
É uma verdade. Né? Muitos são os nossos planos, né, gente? A gente pensa muito, a gente fica o tempo inteiro pensando, planejando, mas como é importante a gente colocar essa palavra nas nossas vidas. Olha, Senhor, eu tenho muitos planos, mas eu coloco eles todos aos teus pés. Seja feita a tua vontade. Olha o que fala Jeremias 29:11. Porque sou eu, o Senhor falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que tremendo, gente. Quem toma posse dessa palavra aí? Amém? Esses são os planos do Senhor para nós. Olha aqui que Provérbios 16:9 fala: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É exatamente o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles planejaram um caminho, mas o Senhor determinou os passos deles para outro local. E eles foram, e eles obedeceram. Né? Isaías 55:8 fala: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. E Romanos 8:28 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então todos esses textos estão falando a respeito dos planos de Deus para nós, dos pensamentos de Deus para nós. O que a gente precisa é entrar nesse plano, é enxergar esse plano, é nos sujeitar a esse plano, é buscar esse discernimento, esse entendimento, essa percepção, é crer que o Senhor está no controle, apesar de não ser do jeito que a gente quer, mas eu confio no Senhor, Pai, eu obedeço a Tua palavra, eu confio no Senhor. Foi isso que aqueles homens fizeram, né? Paulo e Silas, eles receberam um não de Deus ali, né, para aquele projeto, né? Mas na verdade o Senhor tinha algo que eles nem imaginavam, né? Estava por vir ali a partir do momento que eles obedeceram ao Senhor. Então, queridos, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é isso, né? Da gente colocar nossas vidas, né, buscando o discernimento da direção que o Senhor tem para nós, a direção que o Senhor tem para nós. Às vezes nós vamos receber algumas portas fechadas, alguns nãos, algumas esperas. E é interessante que eles não foram naquele momento para a região da Bitínia, mas depois o evangelho foi pregado lá. A questão era o momento, aquele momento o Senhor tinha outra missão para eles. Era a questão de esperar. Muitas vezes o não que a gente recebe de Deus, de repente é uma espera. O Senhor está... Às vezes uma porta vai fechar para nós, o Senhor está nos preparando, Ele está nos capacitando, Ele está nos ensinando alguma coisa com aquele não. Com certeza, um não, uma porta fechada nas nossas vidas, vinda do Senhor, é algo para nos acrescentar, para nos fazer crescer, para nos edificar. Amém, queridos? É o que eu enxergo aqui nessa palavra, né? E aí, o que acontece aqui, né? O que acontece nesse texto? Paulo, então, ele vai para Filipos. Vou beber uma água aqui, porque... Ele vai para Filipos, que seria ali a primeira cidade, né? Logo a cidade ali da Macedônia. Eu não vou entrar muito nesse ponto, mas de cara, eles já decidem, eles falam assim, olha, vamos buscar um local de oração, e aí eles vão no rio, onde estavam algumas mulheres ali próximas do rio, e ali, ainda no capítulo 16 de Atos, aí fala que Paulo começou a pregar o evangelho ali para aquelas mulheres. E havia uma mulher ali chamada Lídia. Né, verso 14, fala assim, 16, verso 14 de Atos. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha só que maravilhoso, queridos. Olha, o fruto da obediência. O Senhor já tinha preparado pessoas ali para serem alcançadas. Lídia e a sua casa estavam ali, já eram aquela... Ou seja, o começo da igreja ali em Filipos, o Senhor já estava ali trabalhando ali através dessa primeira família que é alcançada, né? E aí logo depois, o que acontece? O texto vai falando a respeito de uma jovem adivinhadora que estava ali. Então, depois que Lídia, né, foi salva, teve todos aqueles acontecimentos às margens do rio,
Paulo e Silas continuaram pregando na cidade. E o que aconteceu? O texto fala aqui, ó, que verso 16, capítulo 16, verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, né? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha só, cara, que interessante esse texto, né? Aquela mulher, ela estava falando afirmações verdadeiras. Interessante isso, né? Olha, esses homens são filhos de Deus, são filhos do Deus Altíssimo, estão pregando a respeito da salvação. E aquilo ali, mas olha só, se Paulo não tivesse discernimento, talvez ele ia falar assim: ó, entra aqui para a minha equipe, bora aqui comigo, vamos pregar o evangelho, mas estou precisando de gente aqui no meu time, etc. E ele mal ia saber que aquela mulher estava jogando no time adversário, né? Estava possessa de um espírito de engano, um espírito de adivinhação. E na verdade tudo que eles queriam era ganhar dinheiro em cima das adivinhações dela. Era uma mulher escrava que servia ali aos seus senhores. Então eram objetivos escusos ao evangelho. Na verdade eles estavam ali aproveitando a onda, aproveitando o momento, aproveitando a circunstância. Olha a importância. E aí eu fico vendo, né, como que aquilo ali foi incomodando Paulo, né? Eu fico imaginando ele ali todo dia ouvindo aquela mulher ali, gritando ali atrás e falando aquilo ali, e ele incomodado aqui dentro no espírito dele, falando assim: esse trem está errado, esse negócio não é de Deus, esse negócio tem um trem estranho, até que ele, né, agora ele fala assim, ó, ele se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse: em nome de Jesus te mando, retira-te dela. Então, e aí aquela mulher foi curada, né, e aí fala assim, e ele na mesma hora saiu, aquele espírito saiu. Aqui a gente percebe Paulo e Silas, né, estavam ali tão assim, presentes ali aos pés do Senhor Jesus, tão conectados no Senhor, que discerniram os espíritos. A importância da gente discernir os espíritos que estão por trás, né? Apesar e aí, gente, o inimigo, ele atua exatamente dessa forma, né? Tentando desviar a nossa atenção. E é um alerta para todos nós, né, que estamos na caminhada da fé. Muitas vezes um comentário, uma pessoa que vai estar, às vezes é um elogio, uma crítica, uma pessoa que vai falar alguma coisa, mas tem um interesse escuso. Jesus, ele alertou, trouxe vários alertas nos evangelhos, e também os apóstolos alertaram a respeito dessas figuras dos falsos profetas. Falsos profetas são pessoas que vão se levantar, né, que estariam se levantando principalmente no fim dos tempos, né, mas a gente percebe falsos profetas se levantando ao longo de toda a história bíblica, mas principalmente nos últimos dias, há um destaque a respeito de falsos profetas, que são elementos aí, investidos aí de espíritos contrários, que vão estar tentando infiltrar no reino da igreja, tentando o quê? Minar as nossas mentes, tentando tirar o nosso foco. E era mais ou menos o que estava acontecendo ali naquele momento ali, né? Em Mateus 7:15, Jesus alerta os discípulos e fala assim: olha, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha, o discurso daquela mulher era lindo. Olha, gente, esses homens são homens de Deus, prestem atenção, olha, eles são do Deus Altíssimo, eles pregam a salvação, mas por trás havia um interesse escuso, né, um interesse ali de ganhar dinheiro, de fazer, né, uma remuneração através da fé das pessoas, né, o caso ali de Paulo e Silas. Ou seja, estavam travestidos de ovelhas, mas na verdade lobos devoradores, eram que estavam ali, se posicionando ali. Em Mateus 24, 4 e 5, que é um capítulo onde Jesus traz vários alertas sobre os últimos dias, fala assim, olha, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos,
que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No verso 24 do mesmo capítulo, ele fala, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha, aquele espírito, não era um espírito, não era alguém que estava sacando, tinha um espírito de adivinhação, que estava rondando ali, exatamente para enganar as pessoas, para trazer engano sobre aquelas pessoas. Queridos, a gente tem que estar bem atento. Hoje nós estamos numa sociedade, né, onde temos acesso a muita coisa, onde a informação, há um excesso de informação, há muita, né, você entra no YouTube, no Instagram, né, qualquer um clique ali, você está ouvindo alguém falando, você está recebendo alguma mensagem. A importância de discernirmos, né, de termos o cuidado de a quem nós estamos dando ouvido, a quem nós estamos deixando as mensagens virem ao nosso ouvido. Isso vai fazer toda a diferença. Talvez essas mensagens vão estar travestidas de verdade, são falsas verdades, são mentiras disfarçadas de verdade, e vão estar entrando, e devagarzinho vão semeando nas mentes das pessoas, né, mentiras. E aí, veja só o que a palavra de Deus fala em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão doutores para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe, isso aqui é como se fosse um segundo passo, né? As pessoas não vão querer ouvir a verdade, então vão levantar falsos profetas contando contos da carochinha, né? Contando coisas que as pessoas querem ouvir. E hoje o que mais tem é nesses, como é que chama essa programação? O tipo de programação utilizada nos aplicativos aí de redes sociais, é o algoritmo. Hoje os algoritmos, obrigado, viu? O trabalho deles é fazer o quê, gente? Entregar para você, entregar para mim, o que eu quero ouvir. É a partir do que você pesquisa, a partir do que você busca, ele vai te entregando. E ele vai repetindo aquilo ali. Ele só te entrega aquilo. Então, é uma entrega enviesada, né? É só daquilo ali. Então, quanto mais a pessoa está perdida, mais coisa perdida ele vai receber, né? Porque ele só vai se alimentar daquilo que o algoritmo vai entregando. Então, é o cuidado que a gente tem que ter, né, no nosso meio e nessa geração que nós estamos vivendo. Em Atos 20, 29 e 30, os apóstolos falam assim, Lucas fala, olha, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos levantar-se-ão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos atrás de si. E outros textos nos alertam, queridos. Então, a importância do discernimento espiritual na nossa caminhada, da gente discernir a quem nós estamos ouvindo, que espírito está por trás de determinada mensagem, de determinada fala, né? que é o que a gente percebe aqui na vida, né, que Paulo e Silas viveram aqui nesse momento, né? Então, a gente pode resumir esse ponto, né, em algumas questões. O que a gente observa? O que pode ser observado, né, a respeito desses falsos profetas? É que eles possuem uma infiltração dissimulada, surgem dentro da própria comunidade, agindo de forma secreta, disfarçados de ovelhas, mas sendo lobos, né? Possuem uma motivação egoísta, o objetivo deles é um lucro financeiro, uma autoglorificação e a satisfação dos desejos pessoais, e não o serviço a Deus. Estou dando aqui algumas características de como o inimigo age, como que é o perfil, como é que é a característica de uma ação do inimigo infiltrado no nosso meio. É uma coisa meio de polícia. Mas gente, né, é um recado exatamente para nos alertar, sabe? É para nos alertar. É uma distorção da verdade. Eles negam a Bíblia por completo, mas misturam verdades com mentiras para criar uma falsa doutrina atraente, tá? É o que pode estar acontecendo. O uso de sinais e prodígios. Eles usam de grande carisma, falsos milagres e manifestações sobrenaturais para enganar até os próprios crentes.
em apelo às paixões humanas. Eles pregam o que as pessoas querem ouvir, afrouxando a moralidade e transformando a graça de Deus em libertinagem. Sabe, o inimigo, ele é sutil. O inimigo é sutil. E é importante a gente estar sempre na presença de Deus para percebermos o que é do Senhor e o que não é do Senhor. O que é do Senhor e o que não é. Sabe, eu até tinha colocado uma frase aqui, olha. Discernimento espiritual não é identificar apenas o que é errado, mas perceber o que parece certo, sem proceder de Deus. É bem mais difícil. O que é errado a gente vê logo de cara, né? Chama atenção. Não é verdade? Não, uma coisa que é muito errada, já chama a atenção da gente. Mas o que parece certo, mas não provém de Deus, é isso que nós precisamos identificar, é isso que nós precisamos estar atentos, é isso que o nosso coração tem que estar atento, exatamente na nossa caminhada. Assim como Paulo e Silas viveram essa experiência, gente, eu não estou falando uma coisa, né, de outro mundo, não. Paulo e Silas, eles viveram isso, e eles poderiam ter sido enganados. Esse ataque poderia ter prejudicado a caminhada deles ali, né, o projeto de pregar o evangelho naquele lugar. E olha o que acontece, gente. Então, eles desmascararam o inimigo, não é verdade? Paulo ficou indignado, expulsou o demônio daquela mulher, e o que aconteceu? Os caras ficaram doidos, né? Os senhores ali daquela escrava se indignaram, e aí correram atrás, buscaram ali, chamaram a polícia, chamaram, né, os guardas romanos, fizeram, né, um alvoroço. Versículo 19 vai falar sobre isso. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Aí começou a mentirada mesmo, né? Já vieram aumentando tudo, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar porque somos romanos. O que aconteceu? Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Aí você fala, pronto, acabou, né? Deu tudo errado. Deu tudo errado. Era para eu ter ido lá para Bitínia, aí Deus falou para eu vir aqui para Macedônia, tem um homem macedônio pedindo para nos ajudar, aí eu venho aqui, aparece uma mulher querendo nos enganar, a gente expulsa o demônio dele, a mulher é salva, ela é liberta, os caras vêm e prendem a gente, açoitaram, e agora eles estão encarcerados lá no fundo do cárcere, lá num local bem escuro, né? Acorrentados com os pés. Esse é o cenário, gente, que aconteceu, né? E aí eu queria, talvez esse aqui é o ponto mais interessante dessa mensagem, que são as oportunidades, né? O que nós fazemos com as oportunidades? Como que esses homens discerniram essa oportunidade? Talvez, se eu tivesse ali, talvez, né, ou qualquer um de nós, tivesse ali entregado os pontos, né? Falando, nossa, gente, agora já era, né? Acabou, estamos presos aqui, açoitados. Imagina a situação, né? Foram açoitados injustamente, presos sem qualquer processo legal, né? Então, uma completa tirania que aconteceu contra eles ali. Mas o Senhor tinha um plano maravilhoso para executar ali naquele lugar, gente. Deus tinha um plano maravilhoso para executar, e o que mais me alegra é que aqueles homens, eles permaneceram firmes, eles permaneceram confiantes no Senhor, e aqui, eles discerniram uma oportunidade que estava se abrindo, porque o que acontece nesse momento, né? E aí, imagina um cenário, gente, aqueles homens açoitados, com as costas todas sangrando, colocados ali num local, talvez frio, não sei, úmido. Quem já esteve dentro de um presídio, dentro de uma cadeia aí, gente? Lá no Secote, né? Lá em El Salvador. Quem já teve, eu já tive a oportunidade de algumas vezes ir. É um dos piores lugares que existe no mundo. É um presídio, é uma cela, né? Lugar sujo, frio, úmido, cheio de sujeira, né? É um ambiente sem qualquer esperança. É um ambiente terrível, mas, cara,
Paulo e Silas estavam tão cheios do Espírito Santo que eles carregaram o céu para dentro daquele lugar ali, cara. Eles carregaram o céu para dentro daquela prisão. Nos versículos seguintes, o texto vai falar que por volta de meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a entoar canções e cânticos, hinos ao Senhor. E a Bíblia fala que os outros presos também começaram a ouvir aquilo ali. E aquele som foi subindo ao céu, né, como a palavra de Deus fala, né, fazendo uma comparação, né, como um aroma suave ao Senhor. E algo maravilhoso acontece, né, que um grande terremoto atinge aquele presídio. E os grilhões que prendiam, as cadeias que prendiam todos aqueles homens, eles se rompem naquela hora. É algo maravilhoso. Vamos ler o texto aqui, porque vai, né, olha só o que é que fala aqui, olha. No versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Olha que maravilhoso, gente. O céu desceu ali naquele lugar. O céu desceu ali naquele lugar. Aqueles homens estavam, sabe, gente, humanamente é algo assim inacreditável, né? Diante daquele cenário, daquelas circunstâncias, né? Se coloque no lugar deles, né? Tendo sido açoitado, preso injustamente, aí de repente você vai começar a cantar e louvar a Deus. Veja que esse louvor, ele não vem de uma emoção, mas ele vem de uma completa entrega ao Senhor, de uma completa confiança no Senhor, de uma completa assim, gratidão ao Senhor. Aqueles homens ali, eles louvavam ao Senhor pelo fato de estarem sofrendo por Jesus. Eles encontraram uma razão de adorar ao Senhor ali em meio àquele caos, em meio àquele ambiente úmido, com dores, sofrendo, machucados, abandonados aqui naquele lugar, injustiçados. Veio um louvor, veio uma adoração genuína ao Senhor, veio um cântico, queridos, que saiu do coração daqueles homens, e tocou ali, porque a palavra fala que os outros companheiros de prisão também ouviram aquilo ali, o carcereiro, todo mundo foi impactado com aquele louvor, com aquela adoração. Naquele momento, não tinha um teclado maravilhoso, que o nosso amigo, fazendo uns arpejos aqui, né, fazendo umas escalas, não tinha, né, uma equipe de louvor, não tinha pessoas, não tinha um coral, né, Naldinho, não tinha aquele coral maravilhoso lá para cantar, não tinha pessoas afinadas, não, gente, tinha ali corações quebrantados, corações apaixonados por Jesus, corações sedentos pelo Senhor, corações alinhados ao Espírito Santo, conectados no Espírito, corações que se alimentavam do Senhor o tempo inteiro, corações gratos ao Senhor. E aqueles homens começaram a cantar, talvez eles estivessem cantando, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Queridos, não há cadeias que possam suportar um coração adorador, uma adoração verdadeira. Não há prisões que possam segurar, não há grilhões que possam prender. Aqueles grilhões, aquela prisão não foi suficiente, ela não conseguiu prender aqueles homens. Eles estavam presos fisicamente, mas no espírito eles voavam, eles estavam voando, eles estavam, né, assim, arrebatados ali naquele lugar. O céu desceu ali naquele lugar, queridos. E olha o que de maravilhoso acontece, né? Esse ambiente, ele é tão impactado, né? Se a gente seguir um pouco mais para frente,
né, que depois do terremoto, o que acontece? Aquele carcereiro, tinha um carcereiro responsável por aqueles homens, e ali ele se sentiu assim, gente, acabou para mim, né? Acabou, eles vão me matar. Quando eles ficaram sabendo que todos os presos fugiram, logo no meu turno de serviço, né? Pô, podia ter sido um outro, mas logo no meu turno, aconteceu esse desastre. Aí a palavra de Deus fala que ele tinha desembainhado a espada, estava a ponto de se matar, versículo 27, o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Queridos, olha que interessante, aquela porta aberta, vocês concordam comigo que esse terremoto aí, foi uma porta aberta de Deus para a vida deles? Foi um milagre que aconteceu? Eles poderiam ter interpretado como uma porta aberta para quê? Para dar linha, para vazar. Vou pegar meu caminho aqui, vou sair quebrando. Pô, Deus me libertou agora. Gente, fez um milagre, né? Um terremoto, as portas se abriram, os grilhões soltaram. Pronto, esse é o sinal de Deus para a gente, picar a mula, sair quebrando. Mas aqueles homens ali, gente, discerniram o propósito de Deus. Eles discerniram para que aquele terremoto verdadeiramente aconteceu. Não foi só para libertar eles, não. Tinha alguém que, apesar de achar que era livre, alguém estava acorrentado nas trevas, um carcereiro, a ponto de tirar a própria vida. Havia um homem ali que precisava de Cristo, que precisava de salvação, que precisava do Evangelho. Não sei se esse era o homem da Macedônia que Paulo tinha visto lá atrás, mas havia uma pessoa ali dentro, e quando todas as circunstâncias indicavam que era para ele ir embora, que ele tinha, estava tudo favorável agora, eles entendem em Deus que não, espere, aguarde, tem um propósito. Essa porta aberta não é para você sair, é para você cumprir uma missão através dessa porta. Tem uma missão para você aqui. E aqueles homens discerniram isso, né? E Paulo bradou em alta voz. Fala aqui, versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal. Está todo mundo aqui. Ele conseguiu segurar todo mundo lá na prisão, né? E aí, gente, olha que cena, eu fico imaginando essa cena aqui, olha. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha como que, eu fico imaginando aquele homem talvez tivesse ouvido aquele louvor, né? Tivesse ouvido a história do que tinha acontecido, que esse homem, eu estou aqui conjecturando, né, fazendo minhas conjecturas, né, tivesse ouvido, né, qual foi a história de Paulo e Silas. Depois ele estava ali no cárcere, ouvindo os louvores daqueles homens, e aquele louvor deve ter entrado no coração dele, foi quebrantando aquele homem, de forma que, quando ele vai para dentro da cela, ele vai correndo, se prostra aos pés deles, e fala, e aí ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? Olha só o que ele fala, olha. Trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, verso 30, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Aleluia. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi aquele homem batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido no Senhor. Amém, queridos? Olha que maravilha, que história maravilhosa. E o que a gente percebe o tempo inteiro aqui é a maturidade do discernimento espiritual desses homens durante cada etapa do que aconteceu. Portas se fecharam, portas se abriram, sabe, poderiam ter tomado rumos tão diferentes, mas aqueles homens estavam tão conectados, né? Discerniram no Senhor, andaram em obediência à palavra de Deus, e apesar de parecer loucura,
né? Aqueles homens permaneceram ali dentro da prisão, porque tinha uma vida ali para ser resgatada, tinha uma pessoa para ser salva, sabe? Eles consideraram a liberdade deles menor do que aquela vida. Falaram, não, nós temos uma vida para alcançar. E aí, não só aquele carcereiro, mas toda a sua família. E talvez aquela ali tenha sido a primeira ou segunda célula, né, da cidade de Filipos. Tinha a casa de Lídia e depois a casa desse carcereiro. E a igreja avançou e prosperou ali em Filipos, através desses homens. Eu queria pedir para a turma do louvor poder subir, por gentileza. E aleluia, louvado seja o nome do Senhor, gente. Deus é maravilhoso. Deus tinha um propósito, através dessa história, através dessas, algumas portas foram fechadas na vida deles. Queria que você reconectasse ao começo dessa história, sabe? Aqueles homens não imaginavam o que estava por vir, eles simplesmente obedeceram à palavra de Deus, sabe? Eles tinham os planos deles, mas apesar dos planos deles, eles entenderam que a vontade do Senhor deveria ser feita. E eles colocaram de lado o planejamento inicial deles e falaram, Senhor, eu vou seguir a tua vontade. Nós vamos para esse lugar, nós vamos para essa cidade, nós vamos para esse outro local. E ali o Senhor manifestou ali curas, e discernindo espíritos, eles conseguiram libertar uma mulher escrava de um espírito de adivinhação. Através dessa libertação, eles foram punidos, foram presos injustamente. Em meio à prisão, aprisionados, acorrentados e açoitados, aqueles homens entoaram uma adoração ao Senhor, entoaram cânticos, entoaram uma adoração verdadeira, uma adoração libertadora, uma adoração que alcançou aquele lugar, que impactou aquele carcereiro, que impactou aquele ambiente, que moveu os céus ali naquele lugar, para que as cadeias fossem rompidas. Queria te convidar para ficar em pé nesse momento, queridos, fechasse os seus olhos. Hoje o Senhor nos chama para discernirmos. Eu queria te convidar a entoar um louvor, sabe, talvez a sua circunstância não seja muito diferente da circunstância de Paulo e Silas, talvez as circunstâncias estão todas contrárias, tudo que você tinha planejado está dando errado, talvez você está vivendo um momento difícil na sua vida. Eu queria te convidar a elevar um cântico de adoração ao Senhor, a se juntar a Paulo e Silas nesse cântico, nessa adoração, entronizar ao Senhor em meio ao caos, em meio à desesperança. Querido, não importa o ambiente que você está, importa o que você carrega, o que está dentro de você. Não importa as circunstâncias externas. Aqui no texto está muito claro, não importa o ambiente externo, importa o que está dentro de você, em quem você crê, onde está a sua confiança, é isso que importa. Aqueles homens ali estavam num ambiente de morte, um ambiente de condenação, um ambiente de injustiça, um ambiente de feridas, mas aquelas circunstâncias externas não os atingiram. O coração deles estava firmado no Senhor, e eles levantaram uma adoração, orando e adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor naquele lugar, declarando que o Senhor é Deus, que não importa as circunstâncias, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, não importa as circunstâncias, Ele continua sendo bom. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Não importa as circunstâncias que você está passando, querido, o Senhor continua sendo fiel, Ele é fiel, Ele continua e sempre será fiel.
O nosso Deus não muda, Ele não mudará. A palavra dEle é verdadeira. Não importa a tribulação, não importa se as portas fecharam diante de você, o Senhor é quem abre as portas e ninguém fecha. Ele fecha portas que ninguém abre. Aleluia. Se o Senhor fechou uma porta é porque Ele tem um propósito maior para nos ensinar. Ele tem algo a transformar nas nossas vidas. Paulo e Silas, eles estavam sedentos pelo que o Senhor queria fazer na vida deles. Eles se colocaram diante da vontade de Deus, queridos, e o Senhor operou maravilhas, sinais e maravilhas e salvação através da vida daqueles homens. E assim também, queridos, sobre nós e através de nós, o Senhor também quer operar. Ele quer alcançar vidas. Aleluia, aleluia. Não é pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Aleluia, 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 querido. O Senhor está capacitando a igreja dele essa noite. Ele está nos dando armas. Ele está revestindo o exército do Senhor com autoridade, com discernimento. O Senhor está capacitando cada um de nós com discernimento, para que possamos desbaratar o exército inimigo, para que possamos adentrar prisões, libertar pessoas presas, libertar os cativos. Queridos, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. É para isso que o Senhor nos chama, é para isso que o Senhor nos levanta, é para isso que acontecem os terremotos, é para isso que acontecem os milagres, para que o reino dele venha, para que o reino dele venha, para que vidas sejam salvas. Aleluia! Declare: Na eternidade em Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. Aleluia, aleluia, queridos. Eu queria que você colocasse as mãos no seu coração. Eu acredito que esse é um clamor para todos nós aqui nessa noite. Sabe, que o Senhor nos traga discernimento. Queridos, não sei você, mas eu fui impactado com esse texto, com a vida de Paulo e Silas. A vida de Paulo e Silas me impactam, me constrangem, me desafiam a ter uma vida de fé como esses homens. Não sei se você foi desafiado, mas eu fui desafiado ao ler esse texto. Fiquei remoendo esse texto, falei: gente, como pode? Senhor, dá-me dessa porção. Senhor, dá-me discernimento. Senhor, dá-me mais de Ti, dá-me essa paixão pelo Senhor. Ó Senhor, inclina, Deus, eu quero inclinar o meu coração para Ti. Sabe, queridos, eu queria que você nessa noite, em meio a essa adoração, pudesse levantar a sua voz e esse clamor ao Senhor também, para que Ele nos dê dessa porção de Paulo e Silas, dessa intrepidez que esses homens tinham, dessa coragem que eles carregavam, dessa paixão por Jesus que eles tinham. Sabe, homens que não olharam o seu interesse, mas que em todo tempo desejavam cumprir a vontade do Senhor, em todo tempo
desejavam fazer a vontade do Senhor. Ó Deus, nessa noite, ó Pai, nos rendemos a Ti. Senhor, ensina-nos, ó Deus, através da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, através dos nossos irmãos Paulo e Silas, ó Pai. Senhor, enche o nosso coração dessa paixão, da Tua presença, Senhor. O que aqueles homens carregavam ali naquela prisão, ó Deus, nós queremos carregar também, Senhor. Senhor, nos leva-nos, ó Deus, nesse caminho, ó Deus, de entrega, de renúncia à nossa própria vontade, Senhor, de confiança na Tua palavra, de fé, de discernimento, ó Deus, espiritual. Ensina-nos, ó Deus, na Tua palavra. Aumenta, Senhor, a nossa paixão por Ti. Ó Deus, dá-nos a visão do Teu reino. Dá-nos, ó Deus, discernimento, ó Deus, em cada porta que se abrir, em cada porta que se fechar. Senhor, abre os nossos olhos. Dá-nos discernimento para entender o tempo de avançar, o tempo de permanecer, o tempo de ir, o tempo de aguardar. Ó Deus, queremos andar em obediência, Senhor. Ó Jesus, queremos andar em obediência à Tua voz. Oh Senhor, nada mais importa. Oh Senhor, nada mais importa, apenas a Tua vontade, o Teu reino. Oh Senhor, ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a guardar, ó Deus, os Teus caminhos. Ó Deus, andarmos no Teu caminho, ó Pai, em obediência, em discernimento, ó Pai. Nós Te louvamos. Senhor, nós Te louvamos, Te exaltamos, ó Pai. Senhor, que dos nossos lábios possam vir cânticos, ó Deus, que não estão atrelados às circunstâncias, mas que vêm de um coração entregue, de um coração confiante. Senhor, renova, Senhor, a nossa adoração, os nossos cânticos. Senhor, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.